Estamos aqui em mais um episódio na Advocacia Pod Jovem e hoje o convidado é, como todos os nossos convidados, mega especial. Estou aqui hoje falando diretamente com o Dr. Kelvin Gabriel. Boa noite, Dr. Kelvin, tudo bem? Hoje vamos abordar um tema super importante, que é um tema, Kelvin, que eu me identifico bastante também, que é um pouco também da minha história de vida. Então eu acredito que esse bate-papo vai ser incrível. E além disso, vai ter muito insight aqui para quem está começando ou está com dificuldade, né, de inserção no mercado, na advocacia. Então, eu tenho certeza que esse episódio será um dos mais incríveis. Hoje vamos falar da faculdade à advocacia, os primeiros passos no mercado jurídico. E para te receber com grande coisa aqui, né, vamos apresentar quem é Kelvin Gabriel. Além de um belo amigo meu, é advogado, assistente técnico da Subsecretaria da Ação Sancionadora, vinculada à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Eu acho que o Caio tá mexendo com os tigrinhos, hein, Caio? Será? Será? Vamos descobrir, vamos estar descobrindo isso aí. Também pós-graduando em processo administrativo previdenciário, atuação com foco no âmbito civil, previdenciário e trabalhista. Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast, que você já é veterano aqui, mas seja muito bem-vindo, é muito bom receber você. Exatamente, é de casa. Então, conta aí pra gente como é que foi esse seu início, né, na advocacia, começou na faculdade, conta um pouquinho pra gente. Muito obrigado por receber vocês aqui, é algo muito importante. Amiga e amigos como um todo, que eu consegui ter próximo por conta das eleições da ordem, que é um tema bastante interessante, algo que me interessa bastante também. E que, inclusive, temos um episódio aqui gravado, comentando, né, um pós-eleição. Então, se você não assistiu, tá aí no nosso canal do YouTube, vem assistir com a gente. Inclusive, nesse episódio, nós temos a participação do o advogado mais estiloso que tem nessa Brasília, pegou a OAB dele recentemente. Sim, doutor Samuel. Doutor Samuel, um abraço pra você, meu amigo. Você é um cara sensacional, sem comentários. É verdade. A doutora Camila também. Doutora Camila. Maravilhosa. Enfim. Já até esqueci a pergunta. Como você começou no seu início? Foi na faculdade mesmo? Como você se tornou esse advogado de sucesso? Conta pra gente. Amém, que assim seja. Início, eu comecei, me interessei pelo direito, ainda quando criança, ali, de 10 a 15 anos, a idade certa, não vou lembrar. Um tio que eu eu tenho, ele se formou em Direito, hoje, se eu não estiver enganado, ele é analista do STJ, na época ele já tinha passado nesse concurso, e aí eu me interessei em conversas que eu tinha com ele, a questão de direito, de política, de tudo, e a partir dali eu olhava muito, o que eu achava mais bonito era a estante dele, cheia de livros, com algumas questões lá, e com isso eu me interessei pelo direito ali, achei uma profissão linda na essência, algo do direito, de se ler muito, de ter o conhecimento, de buscar ajudar as pessoas com a lei, com a legislação. E a partir dali eu me interessei, falei, naquela época eu falava que ia fazer direito e que ia ser advogado. Com o passar do tempo, finalizando o ensino médio, já ali próximo para entrar para a faculdade, não consegui passar pelo PAS nem pelo Enem na universidade pública. E aí me vi sem um rumo e estava começando a me direcionar para a área militar ali, o serviço militar obrigatório. Já estava bem avançado no curso do serviço militar para conseguir engajar e seguir. Já tinha até rapado a cabeça, já tinha feito várias coisas. Horrível. Eita, já imaginou? Nossa, Kelvin. Você era muito honesto pro serviço militar. Eu acho que ele também tinha essa concepção. Não é aqui não, vai pra cá. E aí, com o passar do tempo, já bem avançado nesse quesito, conversando com uma tia minha, que amo de paixão, a tia Vera Lúcia, maravilhosa também, assim. Só estou aqui hoje muito por conta dela também, porque aí nessa conversa ela me perguntou o que eu queria fazer de fato, eu expliquei que queria a universidade, mas não consegui, e ela só me chamou, eu entrei no carro com ela, e a gente parou lá no Projeção, de onde você também é cria, que eu sei muito bem. E de lá eu já saí com o contrato da universidade assinado, só pendência de alguns documentos que eu não tinha na hora. E a partir dali eu comecei meu ramo no direito. No início da faculdade, ali, quase no meio, eu consegui o estágio.
justamente no Ministério da Fazenda. Antes de você adentrar aí no restante da sua história, lembra um pouco Sim. muito a minha, foi bem parecida também. Inclusive, quando eu falo que a nossa história é bem parecida, eu também iniciei minha carreira, né, de trabalho ali no Ministério da Fazenda também. Sim. E aí eu fui estagiária de nível médio no Ministério da Fazenda, e aí eu fiquei lá 1 ano e pouquinho. E aí, quando eu finalizei a faculdade, não tinha vagas de terceirizados. Porque geralmente lá tem uma rotatividade, então você sempre se encaixa ali como terceirizado, que é mais fácil do que como comissionado. E aí meu chefe falou assim, Gabi, não tô tendo, não tem como te encaixar, queria muito, porque todo mundo te elogia, mas não consigo te encaixar agora. Mas a gente vai mantendo contato. Passou, eu também tentei me inscrever na faculdade para ver se eu ficava ali como nível superior. Não consegui, porque até então, naquela época, ainda não tinha a opção do FIES, que só precisava de um fiador. No caso, o meu projeção que me financiou. Então, não tinha essa modalidade ainda, depois que foi ter. Sim. E aí, aí eu falei assim, gente, preciso de um rumo na vida. Fui pro impacto, tinha um impacto, eu não sei se ainda tem. Ali no centro de Taguatinga, fui estudar para concurso. Minha mãe, vai estudar para concurso, estudar para concurso. Moramos em Brasília, gente, Distrito Federal. E aí eu falei, vamos, porque eu não tenho condições agora. E aí eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, né, de CLT. Era no hospital, totalmente aleatório. Eu era auxiliar de farmácia, inclusive, ali sofri bastante, mas também foi um aprendizado muito grande, então foi excelente. Não há sofrimento que não deve se aprender com ele. E aí, aí eu fiquei, acho que foram 8 meses, no impacto e no hospital. Aí eu peguei e falei, mãe, não tem como, vou de novo no projeção. Aí fui lá na projeção, aí aquelas moças que vêm, tipo, agora tem o FIES nessa modalidade e tal, vai lá no seu banco, na sua agência. Aí eu falei, sério? E você nem precisa, porque como eu tinha feito o Enem, eu nem precisava fazer o vestibular. Você já tinha Isso, porque já tinha o número, a numeração, a pontuação do Enem. Aí eu fui no banco, né? Linda. Passei o dia inteiro no banco. Porque era naquela época que o FIES bombava o banco, que o banco ficava lotado. Aí eu passei, porque eu entrei em 2014, você entrou em 2018? Você falou? Eu entrei em 2014, então foi bem no boom mesmo. E aí eu fui lá, consegui o FIES e aí me matriculei. Eu comecei na faculdade dia 13 de março de 2014. Foi minha primeira aula. E aí, e eu já tinha começado o estágio em fevereiro. Aí eu voltei pro ministério. Aí minha mãe falou assim, minha mãe já trabalhava lá no ministério. Quando eu saí, ela tinha acabado de entrar também. Aí ela falou assim, tem uma vaga aqui de estágio onde você trabalhava. Não no mesmo setor, mas onde era o mesmo, porque tinha mudado também a chefia, enfim. Aí ela falou assim, vou falar aqui com o pessoal, pra ver se, né, você pode começar, porque eu nem tinha começado a faculdade. O estágio eu tinha que começar imediato, em fevereiro. E aí ela foi lá, falou com o meu ex-chefe. E ele falou assim, não, Gabriela, com certeza, pode voltar. E aí deu tudo certo. Inclusive, eu tive um apoio muito grande durante o meu período na faculdade com a minha chefia imediata. Eles foram incríveis. Minha equipe era incrível. Meu chefe falava, eu preciso fazer isso. Ele vai, Gabi, vai, Juarez, um beijo. E aí eu fiquei até acho que foi 2017. Que foi até quando ele foi exonerado, eu fiquei até 2017. E aí depois eu fiquei. Mas eu não fiquei só como estagiária, eu fiquei como. Eu terceirizei no meio do ano. Logo depois saiu uma vaga de terceiro. Isso. Aí no meio do. Eu entrei em fevereiro e no meio do ano eu fiquei com ele. E meu chefe era maravilhoso, gente. Ele marcava as férias dele na época de prova. Então, tipo, ele não tava lá. No serviço aí. A base é mesmo, né? A mesma. E aí,
Conta pra gente, você definiu ser advogado nesse início, quando você se inscreveu na faculdade, eu quero fazer direito para ser advogado, ou não? Você foi nessa mesma linha de, vou pro concurso público, como é que foi que funcionou? Eu tenho dificuldade de definir, de fato, se eu comecei querendo ser advogado, comecei com concurso público. Eu comecei porque eu gostava do direito. Eu não tinha ainda um destino correto. Eu nunca disse que, eu nunca vou ser advogado e, não vou fazer concurso público. De fato, por sermos a capital do concurso, muitos familiares sempre influenciam a gente, e o que não é errado, tá? Completamente normal, da gente buscar um caminho do concurso público, que também é bom. Existem concursos até para a nossa área de direito que eles não nos impedem de estar como servidor e seguir a carreira como advogado. Dá sempre para conciliar. Sim. E assim, nesse ponto, eu acho que eu comecei de fato a querer advogar depois que eu já estava um tempo, continuando aquela história, que eu entrei como estagiário ali no meados de 2019, e a partir dali fiquei 1 ano e 8 meses como estagiário, desempenhando o meu trabalho, e quando eu estava em abril de 21, as datas, eu sou ruim com datas, mas isso para mim foi muito especial e acaba que eu lembro mais do que qualquer outra situação. Acho que 21 foi um ano marcante para muita gente. É verdade. Porque foi um ano pós-pandemia, onde a vida começou, né? A vida reabriu. Nossa, é verdade. Para mim também foi marcante, mas muito por um bom sentido também, em muitos pontos, porque foi justamente na transição ali, onde eu recebi ali já em abril de 21 a ligação da minha chefe, que era chefe imediata também na época, quem eu gosto muito até hoje, a gente tem um contato, a Marina, que ela falou, não, surgiu a vaga aqui para servidor comissionado, a gente sabe do teu trabalho, sabe do teu desempenho, você se dedicou, eu espero muito, eu tenho essa consciência que eu tenho uma dedicação também, surgiu a vaga para ser servidor comissionado, você aceita? Aí eu, claro, na época estagiário, ganhando R$ 600. Se começar a ganhar 2, 3 vezes mais, é muito melhor. Nem que seja um mês. Que isso? E aí eu aceitei e continuei, de onde eu tô lá até hoje. E assim, nesse Era tempo, da Fazenda mesmo? Ou foi de alguma época, função da época? quando eu entrei como comissionado, na verdade, quando eu entrei como estagiário, era Fazenda. Quando eu fui para ser comissionado, já tinha tornado a economia. Economia. Que aí o Bolsonaro, chegou o governo Bolsonaro Isso. e fez a fusão com vários outros ministérios. O meu também era Fazenda. Eu era do setor da coordenação de pessoas da Fazenda. Sim. Hoje em dia já tá um pouco mais dividido, assim. Tem a coordenação de pessoas, mas a maioria quem cuida é só o MGI. Não tem... minha mãe é do MGI. Cada ministério... Acho que ela é do MGI. Ela tá... O MGI, ele abraçou muitas competências, assim, de todos os ministérios, questão pessoal, do servidor. Acho que ela tá lá agora. Com o MGI. E aí, com o passar do tempo, assim, se você não é um servidor de carreira, você não tem muitas oportunidades de crescimento dentro do setor público. Por isso que para você seguir para o setor público é sempre bom você nunca deixar de se capacitar e sempre buscar almejar o concurso público para você ter a oportunidade de crescer. Como eu não consegui passar no concurso público, eu vou começar a tentar buscar ali oportunidades no mercado privado. E comecei. Conversava com alguém que já estava no escritório, você pedir indicação, e aqui já vai assim, aquela primeira dica de sempre. Né? Você sempre não é ter a cara de pau no mau sentido, é ter a cara de pau no bom sentido. Sim. E você chegar e falar, olha, essa é lembrado. Aqui, e eu preciso de uma oportunidade, eu estou começando. Você não vai se humilhar demais também, você vai ser sincero e falar, ó, preciso de uma oportunidade, eu sou bom, eu sei fazer tal coisa. Demonstrar, você busca se capacitar, tem tal curso e você vai. Conversa com alguém, com um ou com outro, e uma hora a oportunidade vai chegar. E aí foi o meu caso assim também, já no ramo da advocacia, onde com essas conversas, e até na época da eleição ano passado, conversando com o nosso mestre Marcos Aurélio. Um beijo, inclusive. Tem uma admiração absurda, assim, não preciso nem comentar. Eu conversei com ele e falei, olha, eu tenho vontade de aprender mais da advocacia na prática, porque tem muita essa divisão. Tem a teoria Sim. E a prática. E são detalhes.
Tipo, na advocacia previdenciarista é um detalhe, na trabalhista é um detalhe de que só quem tá ali com Só a no dia a dia barriga você no consegue, balcão, no né? dia a dia, sabe? E assim, é muito importante essa questão de você perguntar, ser proativo. Às vezes você pergunta num grupo, e aí, às vezes, geralmente eu sou a pessoa que sempre chama a pessoa no privado. Esses dias mesmo, a colega que estudou comigo, uma vez ela precisou de fazer uma guia de TCD. Só que, na verdade, ela não precisou mais. Aí eu falei, não, eu te ajudo. Aí, beleza, passou, não, Gabi, não vou precisar mais, tal. Enfim, morreu o assunto. Esse ano, ela precisou. Na mesma hora, ela me mandou mensagem, Gabi, e ela tinha perguntado em um grupo aleatório, tipo, assim, nem Aham. foi diretamente um grupo que eu tava só pessoal que a gente conhece, não. Sim. Pessoas, É era um mais grupo, geral que vai geral. no lugar. Sim. E aí ela falou assim, Gabi, agora eu tô precisando, você me ajuda? Eu falei, na hora, tipo, falei, eu fiz chamada de vídeo com ela. Teve outra moça também no grupo aqui de Taguatinga. Então, assim, é isso, entendeu? Não ter vergonha de ter sua dúvida. Toda dúvida é importante, mesmo que você ache que ela é besta. Aquela frase clichê da faculdade, da escola, né, do fundamental do médio, vem pra nossa vida. Nem toda dúvida é besta. De fato, se é sua dúvida, às vezes ali é numa oportunidade que você aprende. Porque foi nessa oportunidade aqui no escritório, com uma dúvida qualquer, que eu cheguei e falei, Bruno, como é que faz isso? Cleide, como é que faz isso? E aí eu aprendi e hoje eu posso ajudar outras pessoas, né? Sim. Então, assim, não é porque eu tenho sou extraordinária, não é. Não que eu não seja, porque eu também sou. Mas não é porque a gente tem um QI a mais, não é. É porque às vezes tem pessoas que têm mais essa disposição em perguntar do que outras que são mais introvertidas, né? Tem mais essa dificuldade em perguntar. E nem às vezes não é que você não está correndo atrás, é porque você realmente é introvertido, você tem vergonha, você acha que aquilo lá é tão óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio. Sim, O com óbvio, ele certeza. precisa ser dito muitas vezes dentro da advocacia, porque às vezes é um detalhe básico. Então, por exemplo, E às vezes o óbvio, quando você está no meio do processo, pode ser óbvio para você e, sei lá, para o juiz pode não ser óbvio. uma coisa que faz assim diferença, é um insight, por exemplo. Se um pai procurar você falando que deve alimentos, que ainda não foi processado, o que você deve fazer? Correndo. Ofertar os alimentos. Já na Isso hora. foi uma coisa que eu aprendi na prática, aqui no escritório. Não foi algo que eu aprendi dentro da faculdade. Porque quando ele oferta, é mais demorado para majorar. Entendeu? Então, assim, porque já vai na E envolve liminar, muitos já detalhes, vai. vai ligar, Exatamente. enfim, aí você alega na boa fé, Então, assim, várias é questões exato. dele É que. comprovado, né, de fato, que a Sim, criança gasta aquilo. Então, assim, são coisas, detalhes bobos que hoje que fazem a diferença. total Por diferente. exemplo, essa questão de TCMDs. Sou eu que faço os impostos aqui do escritório também. Sim, Então, eu sei a diferença tanto do DF como do Goiás, né? Então, assim, que são diferenças bobas. Por exemplo, o do DF, ele é feito de forma automática. Quando uhum. você faz a declaração, ele é feito de forma automática, você gera os boletos tudo certinho. O do Goiás, não. Ele precisa, por Você tem mais que que ser lá o manual, sistema dele saber seja qual é. mais tecnológico, lá você precisa enviar uma documentação surreal, que em Brasília você não precisa. Uhum. Lá, você faz, cai para um servidor, o servidor analisa, e depois que é feito, né, ali o parecer, se você tá apto a gerar o No boleto, DF já emitir. está mais automatizado do que no Isso. Goiás. E aí tem gente que não sabe. Aí, por exemplo, se você vai fazer o ITCMD bem na hora, Sim, você vai ficar lá vai perdido. sofrer. Isso, porque você vai achar que vai ser igual ao do DF, automatizado. E não é. Então, são pequenos detalhes que ajudam bastante. Sim. Mas agora, voltando para o nosso tema, você disse que foi ali durante a faculdade, ali que você descobriu que queria de fato ser advogado. Mas antes disso, você queria concurso? Ou você não sabia ainda? Eu não tinha certeza. Eu não sabia se eu queria concurso, se eu queria direito eu queria. Se eu não queria advogar ou concurso. Eu tava, não, eu não tava seguindo a lei, sem saber o que eu queria. Eu sabia que eu queria concluir a faculdade e ter a oportunidade para, tanto na área pública quanto na área privada, para eu saber, de fato, onde eu vou me encaixar melhor. E, assim, eu digo que é difícil de você discernir e saber. Mas a área privada, você não sendo um servidor de carreira ali, de um bom cargo público, a área privada ela vai te dar muito mais oportunidade do que a área pública.
Teve algum estágio seu que fez o diferencial, por exemplo? Você só fez estágio em órgão público, órgão público, ou você chegou aí pro privado? Pra você É entender até ali como é a complexo. advocacia ou não. Sim, porque assim, eu comecei lá no órgão público, Uhum, e aí, nas oscilações da área política, de indicação e tudo mais, eu já fui exonerado do cargo que eu tô hoje 2 vezes. uhum, 2 ou 3 vezes. Só que aí é aquela, puxando um pouco a sardinha pro meu lado, né? uhum, Eu fui exonerado, ninguém conseguia suprir a necessidade que tinha naquele momento, só eu que ia, e aí me chamavam de volta. Em uma dessas vezes, eu cheguei a estagiar por 2 meses no escritório de advocacia previdenciária também. uhum. E nesses 2 meses eu consegui ver um pouco mais de dentro do escritório. Aí eu falava, olha, não é tão puxado, não é tão ruim quanto eu estava imaginando. Porque do que eu ouvi outras pessoas falarem, eu imaginava algo que eu ia trabalhar de meia-noite a meia-noite todo santo dia, que eu nunca ia descansar. E não é isso. Se você conseguir se organizar bem, você consegue sim ter um período de descanso, você consegue ter intermediário. E aí, nesse estágio de 2 meses, eu fiquei com esse pensamento. E aí, assim que eu estava já terminando a faculdade, fiz a mentoria para passar na OAB na segunda fase com o Marcos Aurélio também. E aí, quando eu passei, eu começava a mandar mensagem para ele, conversar com ele. Já também pensando na questão política, a gente conversando ali sobre a política de ordem, falei que eu gostava e realmente gosto desse tema sobre Uhum. política. E a gente começou a conversar, a trocar uma ideia. E aí ele falou, chamou, não, lá no escritório eu tô precisando de alguém que me auxilie pra gente fazer peça, às vezes em audiência, que eu e a Nawane, também outra maravilhosa, que eu tenho grande admiração, a gente não consegue ir, até pela demanda de Sim. universidade, tudo. Aí eu falei, eu não tenho experiência, mas eu tô disposto a aprender, eu acho que isso é um diferencial. E aí, novamente, a cara de pau de falar assim, olha, eu sendo sincero, eu quero, eu vou, Exato. mas eu não tenho experiência. Se você estiver disposto a me ensinar, eu tenho certeza que eu vou aprender. Porque tem E muita aí, gente que fala assim, meu Deus, eu não sei, então eu não vou dizer pra ele que eu não é, sei, porque isso é vergonhoso. E aí sim, acaba ali perdendo uma oportunidade, porque muitas vezes o advogado, que é mais sênior, ele quer até uma pessoa que vem que ele sem consiga vícios. moldar, né? Isso, que vem Pra sem você, vícios pra exatamente. Tem duas amigas minhas que tá tentando contratar advogado para o ramo de controladoria. sim, E aí ela fala, não, pode ser cru, 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 eu não preciso que tenha experiência, porque eu quero moldar, eu quero, né, ensinar a dinâmica ensinar do ali que não vem escritório com para saber, vícios, sim, exatamente, que já vem, principalmente nessa parte de controladoria, que é muito detalhe. uhum. Então, e a gente não tá achando. Eu já indiquei um monte de gente, e a gente não tá Chega lá achando, no, assim, uma pessoa que de fato elas consigam, que sim, tem vontade, né, de fazer isso. é, Então, assim, já foi diferente a sua questão na faculdade. sim, Porque como você teve esse momento muito incomissionado, já foi diferente do meu. sim, Por mais que eu era terceirizada dentro do ministério e eu não largava o meu emprego assim tão fácil, por questão financeiramente, gente. Precisava de dinheiro. é. Eu sou Não, cara. esse primeiro estágio que eu fiz, Eu ia eu largar meu saí. CLT bonitinho pra ir sofrer É, como estagiária. Não, isso nada. aí, essa coragem eu não tive, então eu assumo. Mas assim, o que que aconteceu? Eu falava, não, eu quero. O que que aconteceu? Até então eu queria concurso. E Sim. aí eu fui numa palestra. Eu acho que eu não lembro se eu tava no quinto semestre, enfim. Acho que foi em 2016. Ou foi, acho que foi. Eu fui numa palestra dentro da UAB e quando a gente entra naquele tapetinho, é um tapetinho que faz a diferença, né? Inclusive, sempre posto foto lá. Hum, E aí eu falei, nossa, quando eu entrei, eu senti algo diferente, sabe? Deu aquela puxada de advocacia. sim. E aí eu falei, gente, será? Porque até então era concurso, já tinha até me preparado para me organizar para inclusive fazer o do ministério, porque eu sabia que lá eu ia crescer muito, principalmente por causa, né, da harmonia que eu Você já tinha tinha com conhecido, né? meus chefes, com meus superiores. Aí eu falei, gente, vai ser concurso, tal, vai sair do ministério, vou fazer. E tava próximo mesmo de sair um edital. E eu falei, não, vou fazer e é isso, vai dar tudo certo. E aí eu fui para essa palestra para ganhar um ponto. Inclusive eu contei até aqui na semana passada. Para ganhar um ponto. E quando eu entrei, foi outra coisa. E aí, quando você vê aquele tanto de advogado com um pão na mesa, sabe? Assim, naquele momento, solene mesmo da advocacia, eu olhei e falei, caraca, eu quero ser advogado.
Sim. Aí eu cheguei no outro dia no ministério e falei pro meu chefe, Juarez, quero ser advogada. Esquece, não vem mais pra cá. Decidi, o ministério, infelizmente, vai ter que me aguentar só até um tempo. Quando Daqui a vou pouco fazer você tá todo de o volta. planejamento até a faculdade, eu fico aqui. Depois da faculdade, eu vou querer ir para escritórios quando eu passar na UAB. Aí ele falou assim: então tem um combinado com você. Vamos estudar para a UAB junto. Porque eles fez direito, tanto ele como o João. Eles fizeram direito, mas eles finalizaram e eles já eram servidores. Então, Ele só pegou eles não. os bacharéis. Eles não pegaram, não tentaram fazer a prova, porque eles já estavam ali. Não que eles eram impedidos, porque não é só pela fazenda. Mas eles não. Já estavam ali na vida deles. Ganham, né? E aí foram assumindo chefias também, que isso demanda tempo demais pra estudar. É. Aí ele falou: então, combinado. Vamos, quando você chegar na época de fazer, a gente vai fazer junto. Eu falei: combinado. Tinha o Weber também. Falei: vamos fazer todo mundo junto. Combinado, combinado, combinado. Só que aí, infelizmente, o destino não quis assim. A gente teve alguns problemas, né, na época da Fazenda, porque foi essas transições. E aí ele saiu antes. Mas foi ali que eu decidi que, tipo, a advocacia era pra É, mim. ponto. E aí, desde então, eu não mudei de ideia. Isso é até um ponto importante aí da questão de dicas, aí é uma outra dica, né? Porque, cara, você querendo ou não, o ambiente que você está inserido, ele vai moldar Ambientação. algumas questões do seu modo de pensar, do que você quer de fato. Que é por isso que é importante você sempre escolher bem aquilo que você tem, seja como amigo, seja como. E aqui não é você ser, sei lá, rude com todo mundo. É a questão de você saber com quem você está, tipo, mais próximo, com quem você vai contar de fato. E a prova maior é justamente isso que você falou. Quando você foi lá, que você estava inserido no ambiente da OAB, vendo os advogados, vendo ali a galera, todo mundo junto, entendendo um pouco mais do que é a advocacia, você conseguiu dar E o, aquele start que uhum. você não tinha E o antes. ponto que foi crucial, eu acho também, para que eu mantivesse ali minha decisão, foi que quando eu cheguei super empolgada para contar para ali pro meu chefe, que era a pessoa, ele falou assim: "Então, vamos estudar juntos". Tipo, em nenhum momento ele Ele não te criticou. desmotivou ali. Não, ele não criticou. Nossa, você vai largar o serviço público assim Sim. pra virar advogado e tal. Logo ele que veio de uma realidade que ele, a esposa, todo mundo era servidor. Então, assim, em nenhum momento ele fez isso, né? Sim, e Então, ele eu não acho. quis tirar você e falar bem assim, não, Não, isso pelo aí você não contrário, tá ele falou, certo. vamos estudar junto, e até hoje ele não estudou. Inclusive, eu mandei mensagem pra ele esses dias, falando que ele tinha que estudar pro OAB. E aí, eu já Aí passei ele, não, você. Gabi, já vou aposentar, não quero não. Não, agora é que tem que estudar um hobby aí, Eu velho. falei. Só que agora ele tá com o neto, aí ele não quis mais. Ah, o hobby dele agora é curtir o neto, tá certo. Ai, é exatamente isso. E aí, o outro start da ambientação que eu tive na minha vida, depois também você pode contar pra gente se você também teve, foi a questão de que fui demitida no ministério. E aí? Sim. Quero ser advogada. Vou pra onde? E aí? Pra onde eu fui? Pra UAB. Fui pra UAB. Ah, Gabriela, mas não conheço ninguém. Gente, eu também não conhecia. Teve um. Aí, vai eu aproveitei um pouco o ano da eleição. E aí, no ano da eleição, eu peguei e falei assim, gente, bora. OAB e tal. E aí comecei a ir pros almoços. O primeiro almoço que eu fui, eu acho que tava mais ou menos em fevereiro. E a eleição era no final do ano, nem sabia, Sim. descobri depois. E aí eu fui em fevereiro sozinha. Tava lá sozinha, liguei pro meu amigo Davi. Davi, pelo amor de Deus, tô sozinha, vem pra cá. Ele, Só pra não ficar eu falei, sozinho. tem chopp? Porque eu não vejo. Davi, pelo amor Sim. de Deus, tem chopp? Ele, não, então tá, tô indo. A tática. Deu sorte, porque eu tava lá sozinha, não conhecia absolutamente ninguém. E foi assim por muito tempo, até eu conseguir me ambientar Sim. ali naquele ambiente que eu queria de fato, né, pertencer, né, Uhum. ficar no pertencimento. Então, foi super certo. Teve algum momento desse na sua vida que você falou assim, agora, depois do Marco Aurélio? Foi agora, né? Não, foi recente, mas foi justamente nessa questão envolvida já para eleição de fato. Porque, assim, aí aqui, o programa de dicas, né? Uhum. Mas um outro ponto legal é você sempre estar atento justamente a essas questões das épocas de eleições. Porque eu acho que o momento mais fácil de você criar conexão com outros advogados é na época de eleição. Sim. Porque é onde vai ter os almoços que os candidatos fazem, e aí vai ter várias oportunidades e ambientes que você vai estar envolvido com a galera da advocacia. E ali você consegue criar conexão de fato. Assim,
dando até um exemplo meu, é que a gente não. Muitas das vezes a gente não vai ter essa cara de pau de, pô, como é que eu vou ser introvertido? Até uma certa idade eu era muito. Eu digo que eu deixei de ser Mas introvertido por quando eu mais que as trabalhei pessoas na não feira. acreditem, tem momentos que eu sou. Tem É momentos. difícil acreditar, né? Não, mas juro pra você, tem momentos que é na força da vontade mesmo, assim. Tipo, eu preciso disso, eu entendo que isso é importante pra mim, mas eu sou totalmente, em alguns Uhum. momentos, em alguns aspectos, Sim. por mais que ninguém acredite. No início para eu conseguir quebrar isso era muito intencional. Assim. Às vezes eu saía de casa para fazer algumas coisas ainda antes da questão da advocacia de fato. Mesmo para ir trabalhar na feira, que eu tinha que ter contato com várias pessoas, eu tinha que vender, de fato, tinha que me vender. Eu ia de uma maneira intencional. Um papo meio de coaching, mas nesse ponto faz todo sentido. Estou falando. Eu dependo disso, eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que ser intencional nesse ponto. Eu vou buscar melhorar e ser mais extrovertido Sim. para conseguir ter, e ali naquele ponto, uma certa, alavancar um pouco meu ambiente profissional e por aí vai. E aí eu consegui desenvolver, de fato, na feira, trabalhando com vendas. Minha família, por parte de Uhum. mãe, é basicamente inteira da feira. Então, eu já estava dentro de um ambiente que eu convivi por muito tempo. Então, foi mais fácil para mim. Mas, assim, é justamente essa questão. Voltando àquele ponto, é o advogado sempre observar as épocas de eleições. Tem. Irmão, você vai lá vai valer bem mesmo. Sim. Muitas das Sim. vezes você não conhece ninguém. Chama um amigo seu, ninguém vai perguntar se você é Gente, advogado eu seu pai. Você fui vai se porque eu ver. tava reclamando. Eu lembro até hoje da minha reclamação. O que que acontece? Na época que eu era estagiária, que eu comecei, que foi no 8º período, por aí, que foi quando eu fui demitida, Uhum. eu fui procurar estágio, loucamente. E aí Sim. eu entregava currículo, só que qual era o problema? Era processo físico. Então, processo físico só contratava com o quê? Carro. Uhum. Pra fazer as diligências. Qual é o estagiário Que que, vai ter tipo, carro. vem de baixo? Eu morava na Ceilândia, gente, tipo, né? Veio de Sim. baixo, não tem padrinho, não tem ninguém, vai ter carro. E eu nem gosto de dirigir também, ainda Não tem um tem esse detalhe, ponto aí. não tem esse ponto. Tem uma carteira vencida, inclusive. E aí eu falei, gente, não tem como, não tem condições. E aí eu fui reclamar em um grupo, foi justamente isso. Que eu acho que a OAB deveria, porque eu era estagiária que eu pagava anuidade. Então eu pagava um valor igual um advogado iniciante, Uhum. que é o mesmo valor. E aí foi uma reclamação que eu fui fazer, de fato, porque eu achei que. E estavam discutindo muitos assuntos e eu não sabia que era ano de eleição. E aí foi quando eu falei: olha, gente, eu acho que tem que mudar isso, porque a OAB tem que incentivar mais os escritórios a ter um convênio com a Uber, com a Pop, que no ano tava explodido e tal. Eu falei: gente, tem que incentivar mais. Porque o estagiário que não tem carro fica prejudicado. E que é a maioria, não é minoria. Não é a realidade. A minoria é os que tem carro para poder conseguir Exatamente. ser E feliz. aí a gente ficava com uns estágios bem piores, porque é aquele estágio que não exigia nada, nem um AB. E aí a gente pagava por aquele valor. Então foi quando eu levantei essa pauta, aí alguém me convidou, Uhum. e aí eu fui para esse almoço. Mas foi porque eu questionei ali, entendeu? Em Sim, um sim. momento que era polarizado, que eu nem sabia. Então, isso também ajuda bastante. Se posicionam. A dica que eu posso dar é, dentro ou fora, se posicione. Sim. Porque as pessoas aproveitam, né? Se você não se posicionar. Então se posicione. É aqui, ó, Sai você cara, não mas se tem. posiciona. Às De vezes. vez em quando sai caro. Mas é aquela assim, você tem que se posicionar no seu entendimento do que você acha daquilo que você está vivendo. No seu caso era estagiário e aí tem pontos que você vai se posicionar. E eu se posicionar, né, você ser extremista, como Sim, a gente vê muito hoje em dia aí polarizado em qualquer ambiente político. É você se posicionar de uma forma respeitosa, falar, não, tudo bem, eu entendi o seu ponto de vista, você está indo por essa linha, mas a minha de raciocínio é diferente. É ter uma discussão de fato que até o próprio direito nos ensina a ter. Que é aquele ponto, você tem o conhecimento da sua linha de raciocínio e você consegue entender, compreender a linha de raciocínio do outro. E aí você conseguir demonstrar pelos seus argumentos o porquê que você não concorda com a linha de raciocínio do outro, sabendo o para onde ele está indo. uhum, Que aí, em muitos pontos, você ter o respeito, né, de fato. sim. E isso é importante. E aí, assim, a gente conversando aqui, surgiu, eu acho que pode surgir muito a dúvida do que, e se não for época de eleição? Um dos pontos que você tem é justo Vai porque, pra OAB. a OAB não tem só aquela OAB lá no plano.
Tem as Tem as subseções, subseções, e tem você tá também ali, associações, por exemplo, sim, semana passada recebemos aqui no podcast uma representante do BDFAM, tem sim. as O associações, IBDFA é uma associação é, maravilhosa para esse exatamente, que tipo é de... né, direito de família, Sim, tem associação trabalhista, tem associação criminal, que é a Abracrim, também tem as associações, gente, que as sim, associações, por incrível que pareça, e por pouco divulgação, também tem muito evento. O Alexandre mesmo, que é da Bracrim Jovem, de vez em quando faz muitos eventos aí, uma vez por mês. Eu acho que o Alexandre tá fazendo até mais que um por mês, evento pela Bracrim. Então, sim, assim, tem muita associação aí também que você pode estar. A aba também. Muitas associações aí que você consegue até participar de forma sim, gratuita, né? Não sim. E precisa aí, nem assim, contribuir. essas associações fazem os eventos, tem uns congressos, aí você vai para congresso também. Ah, Você mas tem é que o estar envolvido Congresso no X, meio. não sei dessa matéria. Vai pra lá. Você vai aprender. Eu não É, sabia, eu não era fã de trabalhista, eu não era fã de previdenciário, eu você tem que experimentar pra saber se é, vai gostar. nunca tinha ido atrás para saber como é que era, e assim, Vou à falar medida que você baixo, porque vai, senão depois eu não posso reclamar aqui no escritório. você conta aí. Brincadeira, Bruno. Mas, Não Kelvin, farei isso. assim, quando você falou assim, quero ser advogado, você teve um plano, por exemplo, vou fazer meu escritório, vou ser associado, teve alguma vontade? Porque existe muito essa dúvida, né? Uhum. Peguei o AB e aí você o quê? Você é advogado? Você é Eu, associado? Vou montar meu escritório? Será que montar um escritório é muito caro? Mas também tem o digital? sim, Como é que funciona? eu sou muito reservado, assim, se eu tiver um perfil, seja de investidor, seja o que for, é mais reservado. Porque eu sempre gosto de pensar um pouco Uhum. além do presente, saber como é que eu vou conseguir estar ali na frente, no futuro. E aí eu pensava, pô, como é que eu vou ser advogado? Eu abri meu escritório. Eu não tenho uma carteira de clientes para conseguir me sustentar. Nessa época, muita gente nem sabe, tem muito jovem advogado que não entende a questão de carteira de clientes, que é onde entra o ponto também de você se preparar, de você estudar. E aí eu comecei a pegar essas questões e olhar, eu preciso ter uma carteira, eu preciso ter ali alguns clientes que às vezes me rendam um dinheiro todo mês para conseguir me sustentar e por aí vai. Eu não tenho isso ainda. Então, eu não vou arriscar, por exemplo, sujar meu nome ou me endividar de uma maneira extrema que eu não consiga suprir daqui uma quantidade de tempo. Porque você se endividar também é válido, mas você ter o planejamento para você se endividar durante um espaço de tempo ali, não pro resto da sua vida. E aí eu falei, então a melhor opção que eu tenho é tentar entrar no escritório de forma associada, seja CLT ou seja PJ, e aí vai para essas questões, para conseguir pegar a experiência, não só para eu ter a firmeza na advocacia, para conseguir saber o caminho das pedras, mas também para conseguir pegar a experiência administrativa, que é extremamente importante para o escritório. Sim. E aí é onde eu peguei e falei, pô, então não vou de primeira abrir um escritório. Eu vou procurar estar junto com amigos, que assim, tenho dois colegas que são absurdos para mim, que são pessoas que eu tenho, que eu digo que eu amo de paixão, assim, que são um cara que sempre me dão força, que estão comigo, independente da situação que eu esteja aqui, é o Dani e o André. São caras que, para Uhum. mim, assim, a minha primeira ação, assim, a minha primeira causa, eu peguei junto com o Dani. Ele sempre o cara que me deu forças desde a época, eu acho que eu estava no meio da faculdade ainda. Então, assim, eu sempre tive esse entendimento de que eu pego a experiência para conseguir estar mais na frente. Então, Pra depois talvez isso, empreender, né? para depois tendo o conhecimento, eu conseguir aplicar esse conhecimento de uma forma segura, Uhum. para que eu não consiga me descontrolar. Mas acredite, tem muita gente que, mesmo com medo, vai e dá conta Sim. de empreender. Então, assim, é muito É do questão de perfil, né? perfil. Sim. Exatamente, isso é muito questão. Inclusive, eu tenho duas amigas, a Rebeca já veio aqui, e a Ana Lídia. Agora elas desde o início empreenderam, e agora Uhum. elas estão conquistando o escritório sozinha delas. Sim. Porque antes elas só dividiam as despesas. Inclusive, Uhum. um beijo para as duas. E elas estão vivendo essa fase muito, porque elas estão mostrando tudo, então por isso que eu estou usando como exemplo aqui Sim, hoje. agora que tá no momento delas, né? E aí, assim, elas desde o início, acho que a Rebeca tem 3 anos, se eu não me engano, por aí, em Uhum. torno. Acho que foi que ano passado ela veio aqui, ela meio que contou que ela tinha 2 anos. Então, Uhum. assim, ela tá vivendo essa nova fase, assim, tem gente que quer questão de perfil mesmo. E aí, eu também pensava assim, eu sempre pensei, porque o que acontece? Como eu fiz o exame de ordem 3 vezes, 13 vezes,
e reprovei 10, eu tinha muitos cenários na minha vida. Sim. Então, por exemplo, em cada cenário eu tava em algum lugar. Isso é importante, que tem muita gente que é assim, Isso. né? Que faz o exame várias vezes e acaba começando a se Então, por questionar. exemplo, Será? teve uma época que eu tava num cursinho preparatório. Então, qual era o cenário? Eu ia viver a advocacia lá? Talvez, porque lá tinha a área jurídica, que era pequena. Uhum. Talvez eu ia só me tornar uma professora? Talvez. Pode ser. Então, assim, eu vivi muitos cenários pra saber de fato o que, que eu queria. Aí, o que, que aconteceu? Eu sofria muito com isso, só que eu também sofria com as minhas reprovações e sofria com o meu futuro. Eu falei, gente, parou. Vai ser uma Gabriela por vez. Então, eu vou sofrer primeiro com a prova da ordem, passando, eu vejo qual é o cenário que eu tô melhor inserida, e aí eu vejo. Então, acabou que o cenário que eu tava inserida era aqui no escritório já, quando eu passei. E aí, continuei, né? Não mudou nada, assim, de diferente. Da sua vida como você tava, Não mudou muita coisa. As mesmas Só a atribuições. responsabilidade ali que aumentou um tiquinho. Agora, né, fazer audiência, né? Agora a Gabi pode fazer audiência. Agora aqui, Ao ó, menos já nos primeiros pode... meses. Porque eu adorava mostrar meu AB e meu token. Falar que eu consegui aqui, ó. É. Agora eu consigo. Mas assim, eu acho que é uma dica. Inclusive, você tem que analisar o cenário que você está inserido. Porque às vezes você sofre ali por antecipação. Então, por exemplo, eu tava conversando até isso com o Samuel. Samuel agora ele tá ele é estagiário em 2 lugares. Passou na UAB. Eu falei, e aí, amigo, vai ter a possível contratação? Ele falou, amiga, eu não sei. Eu recebi algumas propostas. E aí, só que as propostas dele não estavam boas. Então, assim, ele foi pensar na vida dele. Eu falei, pega primeiro, e aí você analisa o cenário, porque você já tem uma experiência de escritório. Então, foi muito nesse sentido de posicionar. Então, é bom quando você se posiciona. Às vezes, abrir um escritório, não abrir que eu falo físico. Às vezes você pode. O que acontece? O que eu acho que você deve fazer caso você fale, não consiga emprego como associado e queira viver da advocacia, porque acontece muito também. Sim. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Usar as subseções ao AB como ponto físico, né? Porque, para quem não sabe, a própria subseção do AB ela tem um local que você pode ir atender seu cliente lá na subseção do AB. Exatamente, tem as salas dos advogados. Tem nos tribunais também, tem sala do advogado, de apoio ao advogado. Então, em vários ambientes você consegue fazer esse atendimento e você usar o digital, né? Hoje a internet, hoje está muito mais tranquilo. Não é que você não consiga, mas você precisa estar inserido no digital. Até você conseguir os seus primeiros clientes, conseguir, né, os primeiros honorários. Gente, eu lembro que eu fiquei muito feliz na ação que eu ganhei, quando eu ganhei meu primeiro honorário de sucumbência. Tinha, acho que 4 meses que eu tinha pegado a OAB. Aí eu entrei numa ação pra minha família, inclusive, e foi no juizado. Só que aí eles entraram com recurso nominado. E juizado é mais rápido, né? Recurso por mais que... E aí eu ganhei, gente. Acho que foi R$300 a sucumbência. Porque não sabe, na primeira instância não se tem sucumbência, mas Isso. você recorre na segunda. Não, aí na segunda tinha, né? Que majorou. Ai, fiquei muito feliz. Você lembra quando você ganhou sua primeira sucumbência? Ou você não lembra? Eu lembro, deixa eu pensar que lembro qual foi a minha primeira sucumbência. Eu ainda não tinha... Foi o rolo alto? Eu ainda não tinha pego a minha carteira do AB. Olha a irregularidade, meus amigos. Não foi irregularidade. Que é o que eu falo do meu amigo, assim, que sempre me incentivou. Ele pegou a ação, era até do meu sogro. E aí eu conversei com ele e falei, olha, tem esse caso aqui. Ele falou, não, eu pego, a gente vai. Aí, assim, para você aprender de fato, você faz a inicial, eu corrijo ela e protocolo, e aí a gente vê aí o percentual para você ficar com o valor da ação. E eu digo que essa é a minha primeira ação por isso. Não fui eu que assinei, mas eu, de fato, fiz a peça processual, fiz tudo, e tive uma recompensa proporcional ao meu trabalho naquele percentual ali. E, assim, lembro na época, eu não vou lembrar o valor exato, não tem muito tempo, mas eu sei que eu consegui trocar os 4 pneus do meu carro, então já fiquei feliz por isso. Opa, então não foi tão ruim, não. Não foi igual o meu, não, que foi R$300. Não. Eu nem lembro o que eu fiz com o meu, mas eu só lembro do valor que eu ganhei. E, Kelvin, muita gente sai da faculdade querendo tudo pra ontem. Vou me tornar um advogado milionário, vou gravar conteúdo com a Mercedes, né? Vou já começar aqui, já vou ter um carro, vou ter um escritório, vou ter...
E aí acaba se frustrando, fica chateado e acaba odiando a profissão. Sim. Porque a vida real aqui é bem mais difícil. Não acho que seja impossível, desde que você não peticione no Projude. Não acho que seja um advogado e nem tenha que atuar no TRF1. Tá bem, que demora. Então, criticando aqui a atuação do Kelvin. Nossa, mas que é TRF1. Teve um caso lá no escritório que precisou da minha ajuda também pra gente fazer o balcão virtual. Eu fiquei quase 1 hora. A advocacia, ela só é difícil quando você precisa protocolar no Projude, acredite. De resto, ela é mais tranquila. Não é como a galera fala. Mas, de fato, existe muito a geração miojo, né? Que hoje em dia termina a faculdade, já quer se tornar ali um advogado de sucesso com uma experiência de 10 anos, um carro bom, um escritório, né? E as coisas não funcionam assim. E aí acaba se frustrando e odiando a profissão. Qual conselho você daria para essas pessoas? Primeiro de tudo, eu acho que é a gente ter cuidado. Eu acho que isso é até um mal geracional. Geração. Que hoje a gente, infelizmente, tem Instagram, tem tudo de uma forma muito instantânea na nossa mão, muito rápido. E a gente acha que terminando a faculdade vai ser da mesma forma. Vai ser tudo muito rápido, mas esquece que tem um processo para você alcançar muita coisa. Então, assim, uma dica que eu dou é você sempre ser um pouco mais cauteloso, sempre ter um cuidado com o seu estudo, com o seu conhecimento, você buscar cada vez mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Sim. Se você acha isso, já está completamente errado, já te aviso. Porque assim, você, mesmo estando, vamos colocar assim, você está um pouco mais velho, tanto de idade ou na advocacia que seja, sempre vai ter algo para você aprender. Não à toa teve, de certa forma, recente. A gente já pegou o PJE valendo. Mas eu peguei físico. Você ainda pegou físico? Ainda é um pouco mais antiga do que eu. Não como advogado, como estagiário, né? E assim, os advogados que estavam acostumados, sei lá, 15 anos com o processo físico, para ele pegar a transição para o PJE, para o processo eletrônico, não deve ter sido uma Menina, eu peguei físico quando eu era estagiária, eu tinha um carrinho. Tenho fotos. Tinha um carrinho, eu ia protocolar nos pontos de protocolo, porque existiam pontos de protocolo, não era só no tribunal. Então eu fazia balcão, no balcão mesmo, não era virtual, não era virtual, era lá no balcão. Era no balcão do TJ, mas era uma delícia, eu adorava, eu passava o dia no TJ. E aí, o que acontece? Eu não tinha carro. Então, quando eu fui contratada, eu falei, dou meu jeito. Dou meus pulos. Porque... Que é um outro ponto, você tem que Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Louca. Mas aí o que aconteceu? Eles me pagavam um valor X de Uber. Só que eu ganhava pouco, gente. Eu era estagiária. Então o que eu fazia? Ficava com dinheiro. Claro, não todo, porque às vezes eu de fato precisava pro Uber. E aí o que eu fazia? Usava as vans da UAB. Então o que eu fazia? Por exemplo, segunda-feira eu tenho que ir pros tribunais. Então eu organizava a minha agenda. E aí eu ia em todos os tribunais pela van da UAB. Passava o dia fazendo isso pela van da UAB. Então, eu economizava tanto tempo no escritório, como tempo como dinheiro, né? Do Uber. E aí, então, por exemplo, eu ia lá pro local da van, que é no Mané Garrincha. Não sei se ainda é lá. Não sei nem se ainda tem. Mas, enfim. Ia lá, pegava a van até o TJ, ficava lá no TJ, fazia tudo que eu tinha que fazer. Depois pegava uma pro Leal Fagundes. Do Leal Fagundes pegava uma voltando. Pegava pro TRF. Tem aqui pro TJ de Taguatinga. E aí eu já aproveitava de Taguatinga pra vir embora. Que eu já ficava na faculdade, que o TJ é bem próximo da faculdade. Então, assim, eu fazia isso. Essa organização inteira. É do lado da faculdade, né? Exato. E aí a van já me deixava, eu já economizava. Então eu fazia toda essa organização. E o escritório não sabia, gente, disso. Se eles estiverem assistindo hoje, agora eles vão descobrir. Mas assim, eles não sabiam, mas eu sempre entreguei tudo certinho. Então, isso também é uma dica. Se você é proativo, se você consegue resolver ele seu BO, quando eu disse na entrevista que eu dava conta, eles acreditaram em mim. Então, foi o primeiro momento ali que eu assumi a responsabilidade. Tem algo que o Marcos fala, uma vez a gente conversando, ele falou pra mim, que é aquela questão, se o advogado, ele é pago para resolver o problema. Óbvio, tem coisa que a gente não consegue, mas tem situações que, irmão, em vez de você sentar e reclamar, tal coisa não tá dando certo, eu não consigo tal coisa. Você senta, em vez de reclamar, você usa aquela força ali que você tá tendo no momento para resolver a situação. Você resolve. Você vai atrás, dá um jeito e resolve. No seu caso, a depender da situação lá, eu não consigo
o Uber, que o valor que tá me dando pro Uber tá muito pouco, não tá dando pra suprir de e tal e tal. Não, pelo contrário, eu ficava era com dinheiro pra mim. Aumentava o meu Dá, salário, me dava mais felicidade. tem E um... aí eu ainda entregava tudo. E assim, nessa questão eu sempre fui muito desenrolada, mas não Sim, foi algo que eu aprendi. Não, gente, foi algo que vai desenvolvendo. sim, E eu falo muito. Esses dias eu tava com a minha família e eu tava conversando, porque todas as minhas primas eram boas em algo. sim. Todo mundo. E eu era ruim em tudo, gente. Não Eu, tinha... eu, não, eu não fazia nenhum esporte porque eu não tinha coordenação motora. Eu era péssima em coordenação motora só até hoje. Eu não fazia, tipo, inglês porque eu não aprendia. Enfim, tantas coisas, mas também meus pais também não ajudavam. Porque eles também são ruins com um monte de coisa, coitado. Tinha nem como me incentivar. E aí eu falei, gente, vocês tinham talento. Eu não tinha. Uhum. E elas, mas hoje você sabe tantas coisas. Eu falei, porque eu tive que desenvolver. É, O talento, ele é e assim, treinável, o todo mundo... sucesso é Esse é o treinável. ponto. Então, assim, Tudo é eu fui treinável. treinando, eu fui vendo o que era negativo e falando, olha, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo. E fui melhorando. Sim, Então, também você tem que estar aberto à sua autoanálise crítica para você entender sobre você, né? é isso. Esse é que é o, assim, eu acho que é o ponto principal da gente entender. A gente não sabe tudo. E a gente nunca vai saber tudo. Então, assim, tem coisas, muitas coisas a gente consegue melhorar. Que é aquela assim, tal, dá seu jeito. Você vai atrás, pesquisa no YouTube, pesquisa no Google. O chat GPT também tá aí hoje em dia que ajuda muito mais. Que assim, você não tem o conhecimento, você consegue ir atrás desse conhecimento e consegue se virar, consegue fazer as coisas acontecerem de fato. Você consegue treinar o seu potencial de ser melhor e de melhorar naquilo que você precisa. Então, sim, é você ter esse conhecimento e buscar. É isso. Gente, se deixar, eu e o Kelvin fica aqui até amanhã Eu nem sei conversando. quanto tempo que tem. Estamos falando aqui já. E aí, agora a gente tem que finalizar, Kelvin. Mas eu queria que antes da gente finalizar, você dá aí um conselho para quem tá começando, assim, um conselho rapidão, Uhum. inseguro, assim, que tá desmotivado da advocacia, é com você. É difícil, hein? Ainda mais falar pouco, assim, que Não, eu gosto de vai. falar tanto. Mas, assim, quem tá começando? Eu também tava. De fato, é difícil. A gente não tem a firmeza que se precisa e a firmeza ali dos passos que você tem que conseguir, que você tem que dar. Mas se eu puder te dar uma dica, é desde o começo. Você buscar colegas que já são mais experientes na advocacia. E aí chegou uma causa, você fala, eu não sei nada aqui. Fecha a causa, você fecha o contrato, você segue ali. Muitas das vezes, eu não sei o valor. Tenta pesquisar rápido ali algum valor, fecha o valor, no valor que você conseguir achar que seja mais coerente com a situação. E aí aquilo que você não sabe, aquilo que você não consegue, você pergunta para quem sabe. Irmão, a gente é advogado e não somos inimigos. Nós somos advogados e somos advogados para estarmos juntos e conseguir alavancar um ao outro na advocacia. Então, assim, desde já também eu deixo aqui meu Instagram aberto para você chegar lá. Pode me perguntar o que for, que se eu não souber também eu vou perguntar para alguém. Então, se eu puder dar um conselho, é isso. Você está no começo, você está inseguro, fecha o contrato. Fechou o contrato, você começa a fazer o que você não sabe, você pergunta. É assim que você vai conseguir, de fato, ter firmeza, ter clareza e conseguir começar a trilhar o seu caminho na advocacia. Acho que seria mais ou menos É esse verdade. ponto. Esse é um ponto. E eu acho que esse é um ponto importante, porque, por exemplo, o que você falou no início, em questão de eu comecei. O Nelson Willis também um dia teve que começar, É, né? Ele não tinha nenhum processo e hoje ele tem aí processo em todos os estados, escritórios físicos em todos os estados. E as pessoas querem muito se inspirar nele, que eu vejo, sim. mas a galera não olha a história dele lá atrás, né? Então você tem que se preocupar com o processo, não só com o resultado. Que é O aquele ponto. processo é até mais importante que o resultado, porque Sim, você se desenvolve no processo. isso, você treina, você realmente, para você conseguir chegar lá no auge, é o processo que te mudou para você chegar lá, né? Exatamente. Aí muita gente sai e olha o É... Nelson Williams, nossa, eu quero ser o Nelson Williams, mas Kelvin não foi quer viver o exonerado processo. várias vezes. Eu Sim, reprovei 13 vezes para estar aqui. E estamos aqui, vivos, bem, amando a advocacia sim, por com amor, certeza. inclusive, né? Então, se a gente pode motivar vocês de alguma maneira, que seja nesse sentido. Com Se certeza. você gostou, né, desse episódio, compartilha com aquele amigo e amigo, indica. E todas as segundas-feiras estaremos aqui
na Advocacia Pode Jovem às 19 horas. Ao vivo ou não, dependendo, né? Dependendo da situação, do que Da acontecer. situação, estaremos aqui prontos para mais dicas, para mais insights e para compartilhar com vocês. Até o próximo episódio. Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.